Bora fazer aqui uma reflexão aqui. Imagine que você, num belo dia, se depara com seu filho, adolescente, 14 anos, todo arrumado, dizendo assim: mãe ou pai, vou para a igreja. Eu estarei com o pastor fulano de tal. E isso te tranquiliza. Fala: bom, meu filho está indo para a igreja. Amém, aleluia. E chegando lá no templo, seu filho se depara com dois pastores dentro do templo fazendo sexo. O fato desses dois pastores terem sido flagrados por ele, fazendo sexo, faz com que esses pastores tomem uma atitude extremamente diabólica. Aí você me pergunta assim: o que é de tão diabólico que fizeram com o menino? Eles abusaram sexualmente do menino. Eu não queria falar essa palavra aqui não, por causa das plataformas, mas vou falar. Eles estupraram o menino, torturaram, enrolaram ele numa cortina da própria igreja, do próprio templo, e atearam fogo, mataram o menino queimado, queimaram ele vivo. Isso aconteceu. Aconteceu na Igreja Universal do Reino de Deus, que eu costumo falar que se chama Igreja Universal, deveria chamar, né? Igreja Universal do Reino de Satanás. Aí você fala assim: poxa, mas a igreja tem culpa? Tem. Porque, pasmem, isso aconteceu há 25 anos atrás, e até hoje esses caras não foram presos. Sabe por quê? Porque tem uma coisa dentro da Igreja Universal chamada dinheiro. Eles estão soltos e são pastores ainda. Tem várias perguntas aí que a gente poderia fazer. Por exemplo, se eles são pastores até hoje, pastores entre aspas, né? Você confiaria seu filho nas mãos desse pessoal? Eles estão aí nas igrejas, é uma Igreja Universal da Bahia. Se rola grana lá dentro, esse pessoal tá solto até hoje, e é difícil a gente falar do processo assim, porque o processo vem protelando. Eles foram condenados pelo júri popular, se eu não me engano, em 2021, demorou demais. E sabe quantos anos eles pegaram de cadeia? 21. Isso sim, oficialmente. De verdade, sabe quantos anos eles passaram? Nenhum. Estão na rua e são pastores. Não tem arrependimento, não tem nada, são pastores. Não precisa conversão, basta ser pastor. Basta você conseguir arrecadar. E o que me deixa encabulado é que como que essa igreja pode ter tantos membros, tantos fiéis assim? Não tem como você dizer assim que uma instituição eclesiástica como essa, que defende esses caras porque rola uma grana aí, esses caras estão na rua, não é à toa. A Igreja Universal está intervindo para deixar eles na rua. Se eles não fossem pessoas que arrecadassem bem para a igreja talvez não tivesse nem aí para eles. Talvez eles tivessem de fato sido presos na época do crime, porque demorou muito o julgamento. E quando aconteceu, não aconteceu, porque só aconteceu, quando aconteceu, não aconteceu de verdade. Aconteceu de direito, mas não aconteceu de fato. Eles estão soltos. E o fato da igreja ainda aceitarem eles como pastores, já diz tudo. Essa igreja nunca me enganou, desde que eu era novinho e criança. Então esse caso, Lucas Terra, tinha que ser lembrado todo dia. Tem que ter justiça. E isso da parte do Estado, da parte das igrejas que se dizem diferente dessas neopentecostais malditas, do tipo da Universal, essa sinagoga do diabo que eles se dizem igreja. Igreja nada, é uma sinagoga do demônio. As igrejas que se dizem diferente dessas deveriam denunciar isso. Eu não vejo ninguém denunciando. Não vejo. Há poucos dias eu fiz um vídeo aí sobre aquele Augusto Nicodemos Lopes. Cadê que ele diz alguma coisa sobre isso? Cadê aquele tal de Rodrigo Silva, adventista? Cadê que ele diz alguma coisa sobre isso? Eu nunca vi ele falando sobre isso. Eu vejo ele elogiando a Record, a Universal. Aquelas novelas, eu já vi ele elogiando aquelas novelas ridículas da Universal que passa na Record. Então a reflexão aqui é a seguinte: se você se diz servo de Cristo, discípulo de Cristo, tá vendo o que está acontecendo e se cala, você não é servo de Cristo coisa nenhuma. Não adianta se batizar, não adianta falar em língua feito imbecil, não adianta tomar santa ceia. Você pode ser de que igreja que for. Quem tem o Espírito de Cristo tem espírito também de profeta. E profeta denuncia esse tipo de coisa. Eu não vejo essa voz profética nas igrejas. Como que a Igreja Universal, gente, pode deitar e rolar desse jeito num mundo onde tem instituições eclesiásticas que se dizem igreja de verdade diante da Universal, porque acusam a Universal de serem falsas igrejas? Eu aqui não tenho voz, não sou conhecido. Por isso que eu digo isso. Os conhecidos aí deveriam dizer. E mesmo que não seja uma igreja famosa, um pastor famoso, se você frequenta uma igreja que não seja universal, e o teu pastor ou a tua pastora nunca tocou nesse assunto, nunca chamou vocês assim: vamos nas redes sociais, vamos compartilhar, porque justiça precisa ser feita em favor da memória de Lucas Terra, a família do Lucas Terra. O pai já morreu e não viu a justiça sendo feita. A mãe está envelhecendo, né? Vai chegar o dia também dela, e será que ela vai ver a justiça acontecer? E que justiça? 21 anos já é pouco. É pouco. Isso tinha que ser cadeia para sempre. 21 anos é pouco. O cara faz. Você estupra um menino de 14 anos, tortura, mata ele queimado, queima ele vivo, enterra no quintal da igreja, sei lá onde foi. Eu nem me lembro onde foi. Então, se você tem um pastor ou uma pastora que nunca tocou nesse assunto e não incentiva as pessoas da igreja dele a fazer frente contra esse negócio,
Desculpa, mas não pode ser pastor com uma pessoa dessa. Tá em que mundo? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Cadê essa sede de justiça nesse povo? Você tem ideia da gravidade desse crime? Não foi só ele, teve outros aí, né? De outras igrejas também, enfim. Mas esse caso, ele é muito, digamos assim, simbólico. Diz muito. O Lucas Terra deveria ser lembrado. Hoje era aniversário dele. Ele deveria ser lembrado todo dia. Todo dia as pessoas deveriam postar, cobrando que esses vagabundos endemoniados desses pastores, defendidos por esse Edir Macedo, que é o chefe dos demônios, deveriam ir pra cadeia, essa raça ruim. Então, se você tem um mínimo do espírito de justiça dentro de você, não deixa esse caso passar batido, não. Compartilha vídeos sobre essa questão. Consigo olhar para isso e ficar quieto. Não dá, gente. Não dá. Como é que essa desgraça dessa Universal existe como igreja? Que igreja que nada. Aquilo é uma entidade a serviço do inferno. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Eu digo isso diante de Deus. Ele descer aqui e eu falo para ele. A Universal serve o diabo. Ele sabe que é isso mesmo. Fica essa reflexão aí. Pense nisso, poderia ser você.